Estamos aqui, Rafão. Agora, só glória e aleluia. Tava ouvindo você falar e tava bonito, hein? Tava bom. Bom, paz de Deus, tudo bem? Amém. Só glória e aleluia. Ô, Rafa, tá Glória a escuro aí Deus. o teu vídeo. Ficou escuro. Não, é normal. Não, é normal. Eu tô te vendo, pro povo tá aparecendo nós dois, tá? Ah, tá. Maravilha. Não, é que assim, Entendeu. o Instagram escolhe um dos dois para bugar a tela. Ele não mostra os dois pros dois. Ah, entendeu, Rafa. Não Mas sabia disso. Não. a hora que você for assistir, você vai me ver perfeitamente e todo mundo que tá nos vendo, nós dois ao mesmo tempo, tá bom? Maravilha. Paz de Deus a todos que estão na live. Deus abençoe a cada um dos irmãos que já estão com um assunto aí edificador. Bom, é isso. É um prazer sempre conversar com você. Um grande amigo de muitos anos, né? Apesar da maioria do povo te conhecer recentemente, eu te conheço quando você não tinha nenhum filho, eu te conheço de Curitiba, de muitos anos, de muitas caminhadas, até estava rememorando assim, né? A gente se conheceu numa fase muito especial da vida, lá no Caraminguava, antes até de você ocupar o ministério, enfim. E já é uma amizade que vai completar 25 anos, né? E Exatamente. é sempre um prazer, eu acompanho você, enfim, de vez em quando a gente se encontra nas avenidas do louvor, com você, a Mazinha, as crianças, é sempre uma alegria. Glória a E, Deus, Rafa. e, e hoje nós vamos falar um pouco, Valério, dessa questão, muito aproveitando o gancho, né, que a gente está aqui, essa questão do novo evangelho, né? E para mim, eu aceito o novo evangelho se a pessoa tornar-se um novo cristão. E a gente, hoje eu vou falar um negócio que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, eu guardei para falar nessa live aqui, eu acho que é o momento oportuno. Hoje, a gente tem muitas pessoas procurando uma igreja perfeita, né? Uma igreja que atenda às suas expectativas teológicas, é uma igreja que expresse a crença que ela tem. Mas poucas pessoas querem seguir o modelo de Cristo. Poucas pessoas, poucas pessoas se conformam em serem cópias de Cristo, né? Eu sou cópia. Eu sou uma cópia bem. Sabe quando acharam que está bem ruim assim, a cópia sai bem ruim? Eu sou uma cópia bem ruim de Cristo, mas eu sou Mimeógrafo. cópia. Mimeógrafo. No mimeógrafo. E as pessoas não querem ser cópias. E eu falo cópias porque as pessoas não doam o bem mais precioso que elas têm. Hoje você poderia dar 1 milhão na coleta e isso não seria o seu bem mais precioso. Hoje todo mundo, o bem mais precioso para todas as pessoas é tempo. Tempo. Quando você doa tempo para Deus, quer seja separando o seu final de semana para fazer alguma coisa na obra, para cuidar de alguém, para servir o próximo, você está doando o que você tem de melhor. É mais importante do que dinheiro, porque você pode ter uma soma de dinheiro que vai ser irrelevante a sua doação. O Sim. seu tempo nunca mais volta. Olha isso, é forte isso aqui, hein? O tempo que você doa para Deus nunca mais volta e tira uma parte da sua existência. É muito forte isso aqui, é muito forte. Então eu queria que você começasse falando um pouquinho como é que tem sido os seus desafios pregando a palavra nas unidades prisionais, o que você já tem enfrentado de desafio, como é que é o estilo da mensagem, como é que é? Eu já estive, mas eu quero ouvir de você. Como é que é? Enfim, fale sobre isso. Então, Rafa, é produtiva essas suas palavras, porque tempo realmente, né? Quem doa isso a servir a Deus é mais que muitos bitcoins, né? Com certeza. E hoje, nessa situação evangelista, né? A evangelização, tanto no campo do setor um, que é o setor prisional, como nos setores, né?
DEMASES, que são hospital, casas de idosos, casas de recuperação. A área do evangelismo hoje é um caminho que as oposições maiores são as espirituais. Diferente hoje do que você estava conversando agora há pouco tempo, a respeito de um berço que estamos trazendo à tona, de pessoas que, como você disse, que vai num lugar, participa de tantos cultos e traz somente consigo uma crítica, sem aproveitar de nada, sem trazer um fruto, pois que talvez entrou numa situação como juiz e tirou o lado de adorador. Porque quem entra num culto para ser adorador, de tudo ele tira proveito, né? Num cantar de hino, numa oração, numa saudação, num abraço que você recebe. Isso é um aproveito que você tira. E hoje, no campo da evangelização, a carência que existe no meio daquelas pessoas, tanto no sistema prisional, como nas casas de recuperação, de dependente química e assim por diante, é uma carência espiritual tão grande que os artifícios que você tem de peso, que é as hostes da maldade, porque, querendo ou não, são ninhos, né, de muitos espíritos contrários também, ao mesmo tempo se torna um lugar de leveza, porque entre luzes, as luzes se ofuscam, mas quando você está nas trevas, o menor fecho de luz que tem é visível. Opa, que Então, quando isso, a gente... calma aí. Peraí, volta. Deixa eu anotar isso aí. Repete de novo aí, esse negócio. Repete essa parte da luz aí. Eu quero anotar. Quando estamos entre as luzes entre si se ofuscam. Mas quando você está nas trevas, por menor que seja o feixe de luz, ele é notado. Então, nesses lugares aonde nós Pô, entramos, você nem se ligou na beleza dessa frase, mano. Não, você nem não, quase que eu nem lembrei. Mano, isso aí tem que estar num quadro, mano. Isso aí tem que estar num quadro, cara. Que isso, cara. Então, e aí é onde essa trajetória a gente percebe como fica tão fácil, ao mesmo tempo que você está nas trevas da opressão, pelos espíritos que se ali ronda, mas como a luz, por pequena que seja, ela tem um vasto caminho aonde entramos. E dentro desses, um dos lugares que me impacta bastante é o sistema prisional, porque a gente começa lá como um garimpeiro. Os primeiros dias, quando a gente inicia numa unidade, é sempre igual. Pouca atenção, muito falatório, pessoas que ficam ali observando, outros que já têm conhecimento da palavra, que a maioria das pessoas dentro do sistema prisional, o que mais eles lê são a Bíblia Sagrada. Então, alguns questionam, outros desprezam, e como ali tem um meio muito de denominações e também seitas de feitiçaria, assim por diante, aquela opressão se torna nada diante do feixe de luz da palavra que entra ali e faz um reboliço tão grande. Hoje, eu tenho uma parte para falar para mim não esquecer. Hoje nós tivemos em Jaboticatubas, num presídio dos funcionários públicos, aqui em Minas Gerais. E eu encontrei um policial civil que falou para mim estas palavras. Eu passei minha vida inteira querendo ter um contato com Deus. E eu procurei em muitos lugares. Em nenhum lugar eu encontrei. A minha vida era estabilizada, tudo que você pode imaginar eu tive. E vim parar dentro deste lugar. Quando eu entrei aqui, o espírito da depressão me tomou, a ânsia de morte. E a primeira vez que eu participei de um culto aqui, eu tive esse contato que eu sempre procurei lá fora, nesse momento de reclusão. E me perguntei, Senhor, por que tu não me encontrou antes? E ele respondeu para mim, porque antes tu não ia parar para me ouvir. Mas aqui, você não teve essa pessoa. Mano, não, você é louco, essa live tá muito boa. Deixa eu compartilhar um negócio. Rapaz, como é bom estar alinhado, né? Eu falo isso toda sexta-feira lá na clínica. Eu falo assim, antes você não pararia para ouvir a mensagem da palavra. Uma sexta-feira, Exatamente. o culto lá é amanhã. Amanhã tem culto. Sim. Já tô até com a mensagem já. Aí eu falo assim para eles, mas pensa você uma sexta-feira à noite dentro da igreja. Você não foi até a igreja, mas a igreja veio até você. Exatamente. Pode continuar. Exatamente.
E aí ele pegou e falou essas palavras. Quando ele teve esse contato com Deus, que ele entendeu o propósito de Deus, e até então ele falou que ouvia as pessoas dizer que Deus falava no coração. Mas lá fora, ele nunca teve esse tato. E ali dentro, o Senhor falou com ele, e ele entendeu a voz de Deus. E aí, num dos cultos, foi marcado o batismo. Nós vamos ter batismo lá na semana que vem. E quando ele ouviu aquilo, saiu a notícia que ele ia sair de Alvará. Quando ele ficou sabendo disso, ao mesmo tempo que ele ficou feliz, ele ficou triste. E ele foi à noite, antes de dormir, ele dobrou o joelho e falou: Senhor, eu sempre procurei a minha liberdade, mas hoje a minha liberdade, que era para me encontrar além destas grades, eu encontrei aqui dentro. Então eu vou te pedir, se eu tiver que sair daqui, espera o dia do batismo, porque eu quero ter um contato contigo aqui. Porque se talvez eu sair daqui, eu não encontre mais a tua presença. E quando era para sair o alvará dele, foi negado o alvará dele. Aí hoje, depois do culto, ele me encontrou chorando. Falou: irmão Valério, o senhor ouviu minha oração aqui dentro. Eu aprendi a ouvir a voz de Tá Deus. bom. E até meu alvará não saiu. E semana que vem eu vou estar aqui para participar desse batismo. E eu tenho uma coisa para falar para você. Ele falou chorando. Se eu tivesse saído de alvará, na quinta-feira do batismo, eu ia colocar uma cadeira na frente do presídio e ia passar o dia inteiro aqui até você chegar. Mas que eu não ia perder mais essa oportunidade de obedecer a palavra e servir a Deus em espírito e Chama, verdade, eu não ia perder. chama, chama. Falou chorando. Ele falou assim: eu achei que ia encontrar Deus em tantos lugares, mas enquanto eu procurei ele, eu não achei. Mas a partir do momento que eu entrei aqui, não procurei mais. Foi ele que me encontrou. É forte o assunto. É isso, né? E isso é tão sublime porque mostra que, de fato, Deus continua operando livremente para resgatar as almas das mãos de Satanás. Exatamente. É isso que eu estou falando para as pessoas não estão entendendo. Gente, o fato de você criticar, o fato de você reprovar, não muda em nada o operar de Deus. Se você não for, outro vai. Se você não for, Exatamente. outro vai. Se você, por isso que Marcos 15, 16 vai dizer: esses sinais seguirão aos que creem, né? Ou seja, quem está no caminho do ID, vê obra. Quem não está, não vê. É simples assim. Acabou. Não tem. Se você não tá no campo mexendo com alma, você não está vendo nada. Agora, se você está no campo, você vê coisas extraordinárias. Exatamente. Extraordinárias. E cumpre, né? A gente vai visitar, Sai sai de visitado, casa. transbordando, porque são questões que vamos dizer assim, nos fortifica para dar continuidade no Evangelho, né? Ainda que hoje tem muitas pessoas que ainda, querendo ou não, têm preconceito a respeito de falar da palavra nesses lugares, ainda mais quando se diz presídio, sistema prisional, né? E tem ainda uma repulsa e não acredita que ali há uma restauração, né? É E porque a não é o restauração filho de dele, Deus, ela vem. não é o filho dele, não é o irmão dele, não é o pai dele que está lá. Por isso que eu não acredito. Quem mexe com Exatamente. eu mexo, eu sou do DARP também, setor 1 e setor 3, Sim. há 12 anos, e da época que era o irmão, como chama o saudoso do Jardim Flávio lá, ele que estabeleceu o departamento. Hoje o DARP é um braço de evangelismo, era só um Isso. projeto dentro da CCB, hoje é um departamento inteiro, é, é uma coisa impressionante. Nata, muito bem lembrado, irmão Nata do Jardim Flávio, Deus recolheu ele sem ver o Natan, Natan, Natan. 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 Deus recolheu ele sem ver o DARP explodir. Hoje o DARP está em todos os lugares. Eu, Exatamente. eu quero dar um Está relato. agora fora do país também, está na Espanha. Tá na Espanha, chegou na Europa. Isso. Eu fiz um, um périplo no setor 1. Eu comecei em hospitais, né? A gente
tocava em hospitais, a gente só ia com cordas e flautas no Hospital do Câncer aqui em Campinas. Sim. Depois eu fiquei um tempo na Fundação Casa, e aí eu encontrei meu chamado nas clínicas e estou há 10 anos nas clínicas. Mas uma coisa que me marcou, a gente ia aqui no Hospital Infantil do Câncer em Campinas, e a gente podia usar a capela, mas a gente usava o passo do hospital, né? E a gente tocava bem baixinho, não podia oferecer nada, não podia não podia oferecer nada, não podia orar com a mão na cabeça, enfim, uma coisa bem antissética. E a gente estava num culto, tava um povo abençoado, uns meninos muito abençoados, e eu estava na porta. Eu estava pegando eu ficava, as visitas chegavam para escutar o hino, e eu já encostava, se quer pedir oração por alguma coisa, eu já anotava o pedido. Eu estava de porteiro nesse dia. E nós ajoelhamos todos no passo de entrada, na recepção, literalmente na recepção do Hospital do Câncer aqui em Campinas. E a chefe da enfermagem ficou observando, né? E aí, com orientação de não se alterar muito o tom de voz, de eloquência, oração, Sim. tudo aquela coisa bem suave de hospital que você tá ligado. E tinha uma família que pediu oração para uma menina que já estava nos últimos, mas não se apresentou como nossos irmãos. Só pediram oração, que é para amenizar a dor dela, tal. E aí, olha, Deus até me visita. O que que aconteceu? Todo mundo estava naquela comunhão, aquela comunhão de oração, de comunhão, aquela coisa bem contida. De repente, entrou um vento no passo do hospital. Foi um alarido, uma explosão de glória, mas pegou todo Glória mundo, quem era a Deus. crente, quem não era crente, e pegou, e da mesma forma, sabe quando o fogo pega assim e já abaixa? Mesma coisa, deu aquele pico de louvor e abaixou. E é como se estivesse desligando o som assim, ó. Aí nós levantamos, o culto transcorreu, daqui a pouco a chefe da a enfermagem veio assim. Ela falou assim, ó, quando vocês estavam orando, quando aquele, ela falou, aquele impulso, aquele ímpeto de louvor que veio, como se fosse um vento, a menina faleceu nessa hora. O Senhor mandou a corte de anjo buscá-la e nós sentimos a presença. Até Santo quem não Deus. é crente percebeu a corte angélica que veio buscar aquela jovem. Isso me Glória a marcou de um Deus. jeito tão forte assim que você vê, né? A gente sempre escuta os malaque, né, que vem buscar, as pessoas dando relato que vê o anjo vindo para buscar e assim, eu nunca tinha vivenciado nada parecido. E no Hospital do Câncer aqui na cidade eu vi, é uma coisa surreal, assim, uma coisa é brutal, irmão. É uma comunhão que você dá glória sem querer. Sabe aquele escudo que você dá glória sem querer? Você, a boca tá até descoordenada, você fica meio assim, meio jambrando. É essa a sensação. É por isso que na presença de Deus, toda criatura ela meio que se desconjuntura, né? Ela meio que perde o formato. Por isso que às vezes eu não recrimino os irmãos que se desequilibram um pouco. Abafa o caso da nossa juventude, deixa quieto. E outra outra passagem marcante na na minha carreira de evangelista, a gente fazia o culto seguinte à Universal, nas cadeias da juventude. E Sim. aí, uma vez a gente chegou lá, né? E, e tinha dois jovens de 13 anos no seguro por crimes sexuais. E aí ficou aquela coisa, né? Nossa, o diabo falou assim, mas se fosse sua esposa, sua filha, você ainda ia pregar para esses lixos, que não sei o que tem. Ficou aquela acusação, né? Aí na hora o senhor falou assim, o pecado dele é igual ao teu pecado para mim. Pode pregar minha palavra que tem salvação. E é brutal, né? É uma sensação assim que você se sente na condição de julgador
E na realidade vem uma sapatada de Deus dizendo que isso é igual, para ele o pecado é igual e todos nós somos pecadores. Então é muito forte. Mas é uma realidade isso, né, Rafa? É, Essa porque voz que falou com principalmente, você é uma principalmente realidade. para você. Principalmente agora eu lido com material humano que, na verdade, não cometeu crimes, é a pessoa que tá lutando ali contra o vício, tal, tá ali. Agora você não, você lida com assassino, com estuprador, com bandido periculoso, né? E você deixando, olhando em perspectiva, né? Você deixando a segurança da tua casa, você não tem nenhum tipo de problema com isso, e você vai lá ofertar a vida eterna, né? Então é uma balança, né? Como porque, na realidade, é bem isso que você falou, né? A gente não está pronto para receber o pecador, né? A gente está pronto para receber aquela pessoa que batiza, e está com a vida pré-encaminhada, né? É, e não nos damos conta, por exemplo, qual seria a nossa reação se a gente flagrasse a prostituta em flagrante adultério e recebesse, ouvisse da boca de Jesus: vai e não peques mais, né? É chocante, porque ela estava no pecado. Qual seria a nossa reação, se você soubesse que tem um corrupto e você foi chamado para... Você vê Jesus falando, oh, eu quero ir na sua casa. E a pessoa está na corrupção, que é o caso de Zaqueu, né? Como que você vê a pessoa que acabou de assassinar alguém, está condenada à pena de morte, e aí na maca vira para o lado, ó, lembra de mim quando estiver no paraíso. E Jesus falou, ainda hoje estará comigo. Mas ele está morrendo porque ele matou alguém. Ele não teve tempo de exercer galardão. Então, a gente tem esse modelo mental do crente de terno e gravata, que é o dito, esse preconceito, né? A gente tem muita dificuldade, e esse foi o grande atraso do DARP dentro da CCB, foi porque muita gente não aceita a mensagem de salvação a pessoas que estão fora do estereótipo de pessoas normais, entendeu? O Natan Sim, falava muito sobre isso nas reuniões pra gente. Na época que ele era vivo, as reuniões do DARP era no Brás. O departamento era bem menor, a gente era todo o Brasil era convocado e dava para fazer lá no Brás. Depois expandiu, não teve como mais fazer lá. Mas sim. até isso, falta um pouco de preparo, né? E falta também preparo para o seguinte: por que que o resgate deu tanta repercussão? Porque a parábola do filho pródigo, o comportamento do irmão que ficou na fazenda é o comportamento nosso na igreja. Mas esse aí pintou e bordou, ainda tá aí falando linguagem, tá com um monte de milagre, e a pessoa não aceita a festa que Deus faz por um pecador que se arrepende. Ela começa a criticar, mas eu tô sempre aqui, não falo em língua, eu não vejo nada. Não, você não fala porque você não buscou falar. Então, até isso, Jesus já respondeu. O comportamento do irmão que ficou na fazenda é o nosso comportamento, é o nosso modelo mental, né? É no geral, né? Em tudo, porque a gente hoje, estando no lugar, nessa parábola do filho pródigo, a gente chama o irmão que questiona tudo, né? Questiona a vontade de Deus, questiona o retorno daquele que se desviou dos caminhos, questiona os atos pecaminosos que ele cometeu. E tem hora que deixamos de questionar o nosso próprio caminho, né? Não nos enxergamos, não olhamos todos os dias no espelho, e quando oramos, não pedimos para Deus tratar o nosso caráter, a nossa conduta, e acabamos parando para olhar o que está ao nosso redor, né? Então, quem toma conta da casa do vizinho acaba deixando a janela aberta. Então, Oh, isso é o que acontece. E, infelizmente, Rafa, nesse raciocínio que você falou, como estamos falando do evangelho no seu contexto,
desta situação onde engloba pessoas que cometeram crime e situações que, se for olhar aos nossos olhos, nós abominamos, né? É algo que traz repugnação. Só que, se nós estamos dentro do Evangelho, nós não podemos pegar situações isoladas para defender teses. E nós vemos um povo que acha que a você cometer um homicídio, você tirar a vida de alguém, a morte naquela situação, ela vai ter circunstância diferente dependendo do caso. Porque, vamos lá pegar no Velho Testamento, quando se diz da pessoa que se defende de alguém num furto, e o sangue não cai sobre aquela pessoa, só que Jesus Cristo, quando veio trazer a sua palavra de arrependimento, deixou bem claro que não existe isso, né? O mal, o sangue do nosso próximo, independente da circunstância que nós derramar, o pecado é o mesmo. Então eu vejo muita gente que tem essa frase que, vamos dizer, tal fulano bom é tal fulano morto. E executa palavras por quê? Porque defende filosofias vazias e não entra dentro daquilo que o Senhor nos ensinou. O pecado em si tem o seu tamanho, independente da circunstância que ele veio. Quem tira a vida de alguém, independente da forma que tirou, é uma vida que tirou. É Claro, o sangue que foi derramado sobre a sua mão. Né? claro. Então, eu Eu, vejo pessoas até bem resolvidas na palavra, que tira temas para defender situações que resguarda os conceitos dele de vida. E esquece de buscar na palavra se aquilo que ele fala tem autoridade dentro da Bíblia. Né? Então, hoje nós não estamos aqui para julgar o crime, não estamos aqui para ver o tamanho do pecado. Nós estamos aqui para trazer o evangelho a uma alma. E como todos nós, independente dos ô, nossos atos, temos direito à salvação. você me ligou um fato aqui. Ô, vai vindo os assuntos, eu não consigo nem processar direito. Porque eu vou lá na parábola do anfitrião. Parábola do anfitrião, os primeiros convidados eram as pessoas de honra. Aí um fala assim, ó, eu vou no casamento, eu tenho uma junta de boi, eu tenho um defunto para enterrar, eu não vou na festa. Aí quem que ele manda buscar? Os ressecados, os mancos. Irmão, a figura desses deformados que recebem o segundo convite é todo aquele que, assim, é um prisma espiritual. Você já parou para pensar nisso? Que o manco cego ressequido que fala ali na parábola não é a condição física dele, porque nós estamos falando de um banquete espiritual. É a condição moral, espiritual. É o cara que matou, o cara que roubou, o bandido, a prostituta. Essas pessoas que foram chamadas para o banquete. E nós só estamos levando o convite, nada mais. Se vai vir, não vai vir, se vai entrar, não vai entrar, não é problema nosso. O dono da festa mandou entregar o convite. Eu só tô eu falo para os Exatamente. meninos, eu falo, gente, se vocês vão na igreja ou se vocês não vai, não é problema meu. Eu não trabalho com fruto, eu trabalho com sementes. Se você vai, se você, ó, eu estou lançando semente. Enquanto nós estávamos conversando, Deus abriu seu coração, colocou a semente do evangelho. E a semente é boa. Se a terra também for, não importa se daqui 10 ou 15 anos, vai germinar. É Exatamente. certeza que eu estou falando para você. É certeza. Ó, eu vou estar velho, vou tropeçar com vocês nas estradas da vida e você vai confessar que 15 anos a semente vingou. Porque a terra era boa. E não é problema meu. Eu falo assim, hoje é uma semente, mas alguém vai descansar no fruto dessa árvore. Alguém vai comer do fruto e vai descansar na sombra. Eu É o posso não semear do ver. evangelho. Assim, Exatamente. me dá, e assim, irmão, ó, dá um ano pro evangelista, pro arauto, ele vai semear uma floresta. Entendeu? Então, o ID, que é o tema da live, né? A gente. O vinde, eu acabei de falar sobre isso pro irmãozinho. O vinde é discipulado, demanda como fazer, Senhor, onde vou.
O id é apostolado, irmão, é enviado. E aí, quando você vai enviado, não é eu que estou falando. E não é a sua condição. A palavra garante que estes sinais seguirão os que creem. Entendeu? Então, quem vai onde ninguém vai, vê o que ninguém vê. É bom vocês anotar isso aí, viu? Quem vai Exatamente. onde ninguém vai, vê o que ninguém vê, né? É Marcos, E Marcos, né, 16, 17. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e sararão. você tem ideia? Porque assim, como você já está no processo, você não precisa pedir. Só tacar a mão, filho. Você já tá no processo. Quem que tá no. Assim, existe soldado no batalhão, existe soldado e existe a divisão de elite. Entendeu? A divisão de elite é os evangelistas. É aqueles que completam o número dos escolhidos. É igual um pelotão. Tem a ronda normal, a polícia normal, e tem uns caras que usam a farda preta. Esses aí é embaçado, irmão. Esse é complicado. Esse é complicado. O cara E que. tem, Não, porque assim, dá até medo entrar nos lugares que nós entramos. Se você não for muito bem da cabeça, fala, poxa vida, esposa em casa, filhos querendo brincar comigo, o que eu tô arrumando pra minha vida? É por isso que eu vou contar uma parte. Nós estávamos indo para Cracolândia a primeira vez. E eu falei, senhor, precisa confirmar se está nesse negócio, se a gente não passou do ponto na emoção da carne, na tentativa de te agradar, nós precisamos saber se está nesse assunto urgente, senão nós vamos dar um sinal se é para ir, se para voltar, eu vou entender e nós aborta a missão. Aí nós chegamos, nós perguntamos numa loja, a moça falou assim, o rapaz falou assim, os demônios estão na rua de trás. Desse jeito, com essas palavras. Os demônios que vocês estão procurando estão na rua de trás. Bom, os caras tava no propósito mesmo, no apetite mesmo de ver o milagre. Sabe assim? É isso que eu falo pra vocês. Os caras vivem pra matar ou pra morrer, meu. Aí nós demos uma volta, aí chegou a polícia e falou assim, ó, a gente aconselha vocês não ir, porque hoje eles estão muito agitados, estão tacando pedra, estão esfaqueando. Só que os meninos estavam no modo full milagres. Nós ficamos embaixo de uma árvore. Aí foi assim, aí não dava para entrar. A Cracolândia estava virada. Aí nós ficamos embaixo de uma árvore. Aí o senhor falou, fica aqui. Aí nós ficamos lá, conversando, esperando um caminho, né, irmão? Voltar, nós não ia voltar. E nós tínhamos feito um propósito de resgatar pelo menos um. Nós ia grudar um e ia trazer. Botar no carro e arrancar. Um nós ia arrancar. Daqui a pouco chegou um moço, pavoradão. Oi, oi, vocês podem me ajudar? Com certeza a gente pode te ajudar. Faz uma oração por mim. Como que é seu nome? Meu nome é Tiago, tá? Mas não falou nada que era, só falou que o nome dele era Tiago. Aí os moleques já estavam, parecia, sabe aquelas 12 que você já deixa umas no pente, umas na mão, só fez assim, ó, clec, clec, já saiu orando e foi embora, mano. Acabou a oração, ele falou, para, não precisa falar mais nada. Eu conheço essa oração. Essa oração é da congregação. Eu tocava sax, me resgata. Aí o senhor falou, ó, vocês estão comigo ou não? Pode entrar que eu tô com você. Irmão, é meu o Deus. primeiro, nós resgatamos eles. E assim, o ID proporciona isso. E não importa onde seja o seu ID. Às vezes o ID é no seu bairro. Às vezes é Sim, do lado da casa do lado. É pro vizinho. Ó, você vê, aqui em casa, um dia teve uma oração e deu maior BO, mano. Chamou polícia. Deu um BO terrível. E eu pedi desculpa pro vizinho de baixo. Falei pra ele, você me perdoa, nunca mais vai acontecer isso. Porque nós marchou, correu, bateu na parede, plantou bananeira, gritou. Foi terrível, foi uma loucura. E no outro dia eu pedi perdão pra ele, ele falou, não, eu chamei a polícia 2 vezes. A polícia veio e não achou a casa.
Aí, beleza. Esse é o vizinho de baixo. Ó, pra você ver como que é as coisas. Esse é o vizinho de baixo. Aí, eu tô saindo um dia, uns 2 dias depois, o vizinho de cima me chamou. Falou assim, viu? Quando é que vai ter a próxima oração? Eu falei, ô, rapaz, não vai ter mais, não. Ele falou, por quê? Eu falei, deu um problema terrível aí, mano. O vizinho de baixo chamou a polícia. Ele falou, não, eu e a minha casa é da igreja. Mas nós, quando vê os carros encostando, nós já encosta bem na parede, ninguém faz um barulho e nós acompanha toda a oração da sua casa. Se não der para orar lá, ora aqui, mas não para de orar. Então, assim, nós somos cercados por um grande mar de testemunha. E às vezes, muitas pessoas que nos estão assistindo vão falar assim: poxa, eu não tenho a valentia do Valério para entrar num presídio de segurança máxima, um presídio periculoso, um presídio de funcionário público, uma tranca. Eu não tenho preparação para ficar trancado no pátio com 50 detentos, entendeu? Mas, se você, lá no seu serviço, quando a coisa aperta, as pessoas falam assim, ó, chama o irmão, chama a irmã, você já está evangelizando, irmão. Você já está. Exatamente. Se a hora que alguém ficar doente, alguém pede para você colocar o nome na oração, eles não entendem, né? Nem precisam entender. Você já está falando de Cristo, irmão. Você já está Exatamente. falando de Cristo. Você é a carta, né? Tem uma frase que eu gosto muito, e é bom que vocês anotem também, isso é a terceira coisa que vocês precisam anotar. Anuncie o evangelho. Se preciso for, use palavras. Entendeu? Deixa que Cristo fale. Se preciso for, abre a boca para falar, mas muitas vezes não será necessário. Se as pessoas reconhecem você pelo teu porte, pelo teu falar. Não, outra coisa, um testemunho muito poderoso, alguma coisa, eles vão fazer alguma coisa errada, aí eles falam assim, não, corta o assunto, o irmão tá chegando. Ô irmão, você é luz nas trevas, esqueça. Entendeu? Você é luz nas trevas. Agora, se, quando falam do teu nome, a expressão é, se fulano for crente, eu entro no céu de roupa e tudo, aí você tá dando trabalho, aí você tá na contramão do assunto. Tem isso também. Exatamente. Assim, eu costumo falar, né, como você diz do ID, na área da evangelização, aos 3C. É o fundamento que tem que ser Cristo, que é o que levamos como evangelho. O segundo é o caráter, que demonstra do evangelho que é Cristo, né, testificando em nós, e a coragem, né? Então, aonde carrega esses 3C aí, o nosso caráter, a nossa conduta, já evangeliza de boca fechada. Sim. E querendo ou não, por onde você passa, como você diz, é luz. E isso traz o quê? Um interesse. Isso traz o quê? Alguém olha e fala assim, nossa, eu vejo o caminho daquele rapaz, daquela irmã, eu tenho desejo de perguntar onde ele vai, os atos que ele faz, né? Então, tem que estar baseado nisso, né? Cristo, para ser anunciado, tem que trazer em nós um caráter, para que nós possamos, através do evangelho, não colocar em dúvida ou, né, em distensão a respeito daquilo que nós fazemos. Então, viver o evangelho é viver isso no seu todo, né? E muitas das vezes, de boca fechada, você está evangelizando. Não importa se você está num presídio, se você está numa casa de recuperação. Talvez o seu dia a dia está evangelizando o teu vizinho. A gente, outra vez, né? Nesse sentido, quando a gente chegou lá em São Paulo, nós estávamos com o uniforme e tal. Uma das coordenadoras lá, ela é um ministério só de mulheres, que estão há 14 anos na Cracolândia, só mulheres. As mulheres são brabas, as pastoras é braba de verdade. Ela falou assim, a gente viu autoridade em vocês. Quando vocês chegaram aqui, a gente viu autoridade em vocês. Sejam bem-vindos, a gente vai ajudar vocês. Então, assim, é muito isso do que você falou. Como é que nós estamos de tempo aí, Valério? Que horas são? Eu nem sei, eu nem vi quanto tempo já foi essa live. Eu acho que vai cair a live, mano. Será que vai cair? Acho que não. Será? É 1 hora. Não, tô com medo de cair e não ficar salvo. Entendeu? Eu acredito que não, eu não lembro quando começou. Gente,
alguém que está assistindo a gente, fala quanto tempo, nós estamos tão perdidos que nós nem viu o tempo passar. Quanto tempo a gente já está de live? Alguém fala aí para a gente saber? Só para a gente controlar o tempo aqui. Alguém perguntou aí, Rafa, da onde a Bíblia ensina, né? A como Não, evangelizar. Um a dos Bíblia passos não aqui, ó, ensina. segundo Timóteo 4:2 fala: pregue a palavra e esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Sim, mas assim, por exemplo, a Bíblia não te dá uma receita, Valério. Como é que você vai entrar na cela 4 do cara que Não, matou? Um caminho surge na hora ali. O exatamente. caminho é ali, o caminho não tem. Só vai, gente. Só vai que no caminho é sucesso na missão. É sucesso na missão. O brabo de Jerusalém nunca perdeu uma. Nunca. Eu tenho cada história. E o objetivo dessa live não é ficar se vangloriando, é, na verdade, incentivar vocês a ir, trocar experiência que nós estamos no campo. Eu estou no campo há 12 anos, sem parar, sem parar. E doe o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Doe o bem mais precioso que você tem, é o seu tempo. O tempo vale muito mais que dinheiro. Muito mais que dinheiro. Exatamente. Então, uma hora que você está no campo, é galardão, você tem que entender. Não é troca, não é isso que eu estou falando, mas eu tenho que te falar a real. É galardão, gente, é galardão. E galardão é segundo a sua obra. Ó, Entendeu? O galardão. Perguntou aqui, o Eduardo perguntou quando se direciona na ala LGBTQI+. Nós temos um presídio aqui na região aqui de Belo Eu Horizonte queria que você que é falasse só sobre disso. isso. É só disso. É o presídio todo. Esse presídio estava passando por uma etapa difícil. Toda semana tinha um suicídio lá. Foi falado com a diretoria, Deus começou a trabalhar, foi liberado os cultos. A partir do momento que entramos lá com a palavra de Deus, nunca mais ninguém tirou a vida ali dentro. E ali foi notório para toda aquela diretoria, e Deus começou a trabalhar, foi envolvendo e tem criado uma obra muito grande ali naquele lugar. Né? Independente dessa situação, o evangelho ele atinge almas, né? E lá tem sido um sinal da parte de Deus, porque ali eles não conseguiam conter o número de pessoas que estavam tirando a própria vida. Depois que Deus Ó, preparou de começar o peraí, trabalho lá, calma aí, calma nunca aí, mais. calma aí, calma aí. Calma aí. Deu uma hora de live. Deu uma hora de live. O papo tá muito bom. Não saia daí. Eu vou fechar essa live e abrir a outra live, tá bom? Fica aí, Valério, que eu quero ouvir as obras. Eu quero ouvir as obras. Segura aí.